Oi, gente. Hoje eu marquei e tentei ser pontual, porque assim a gente consegue, às vezes, reunir mais pessoas na hora que a gente está falando acerca de determinado assunto. E o trilho que eu coloquei hoje para a gente discorrer é um tema que está bombando aí na rede, né? Que é eu acho excelente que aconteça essas polêmicas, porque a gente tem uma oportunidade de jogar um pouco de luz sobre ela, embora venha também muitas nuvens, a gente bem sabe disso. Estou aqui com o dedo machucado porque um dos meus amores tutelados aqui quase moeu o meu dedo hoje. E é isso que faz parte, né? A gente tem que entender que a vida é um pacote lotado de coisas. Alguns, inclusive, são bem surpresa, outros nem tanto. Uns a gente transforma em surpresas, outros a gente desmancha surpresa, mas é assim, é um pacote lotado. Tem amor, tem prazer, tem alegria e tem dor também. Faz parte. Se a gente não sabe administrar isso, fica fugindo da própria vida. E então é assim, logo cedo hoje eu acordei com algumas sugestões de parceiros que me pediram para falar acerca da questão do uso e, consequentemente, do abuso de animais no cinema, né? Na verdade, na arte como um todo, mas é que no cinema foi deflagrado aí por um filme chamado Quatro Vidas de um Cachorro, que retrata, faz uma sugestão de que o animal renasce 4 vezes para encontrar um tutor que ele teve, que era o melhor amigo, enfim. Parece que o livro era bem legal, bem escrito, mas aí, em algum momento, o humano foi lá e conseguiu estragar o que ele fez. Por quê? Porque faz um uso indevido de seres vivos. Bom, eu recebi também alguns dados que me mostraram, né, números e referências desse abuso que já é recorrente, que acontece no cinema desde muito tempo, acho que desde o cinema mudo, e recebi algumas outras referências de dados mesmo, que elucidam mais informações falando de exploração de animais no cinema. Mas eu quero falar sobre isso de uma outra ótica, né? Apontando a respeito de uma outra ótica, que é a seguinte: enquanto nós vivermos num mundo onde os animais são tratados e considerados formalmente como objetos e que não têm considerados os seus direitos vivos, sentimentais, espirituais, seja o que for, isso vai acontecer. O que dá para fazer então? O que dá para fazer é que a gente precisa começar a conscientizar as pessoas de que isso não é adequado. Eu nem falo muito sobre certo e errado para não incorrer na questão de escolha pessoal, de gosto, né? É só assegurar um direito que é do próprio indivíduo e do coletivo desses indivíduos aí. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente já entende que criança não deve ser explorada. Mas houve um tempo em que não se entendia isso ainda. Houve um tempo em que criança nascia e era imediatamente incumbida do cuidado da casa, dos outros irmãos, de trabalho, né? Trabalho na roça, em mina de carvão. E isso era uma coisa tão normal que muitas vezes as pessoas se referiam, né? Não faz muito tempo. É assim, você não vai ter filhos, mas e a sua velhice? Como se o filho fosse uma garantia de cuidado. Tipo, você cria um empregado para que ele possa te cuidar mais tarde. Então, essa mente perdurou por muito tempo. As crianças eram espancadas frequentemente pelos pais, exploradas pelos próprios pais, muitas vezes barganhadas, vendidas, mulheres principalmente, né? Eram vendidas, enfim, crianças eram exploradas, ponto. E essa história não data de um tempo imemorável, que a gente não consegue se lembrar, não, é de um tempo que dá pra gente lembrar, talvez ainda tenha algum resquício disso vivo e saltitante por aí. Quando se começou a lutar contra essa postura, muita gente se rebelou. Quem que se rebelou? Aqueles que se sentiam felizes ou se beneficiavam desse abuso, dessa exploração.
Muitos pais foram flagrados e punidos por explorarem ou violentarem seus filhos, e eles queriam pular por cima e falar, não se meta, ele é meu filho, eu sei como cuidar dele, ele é um problema meu, não se meta na educação que eu dou para os meus filhos. Bom, a gente conhece histórias muito memoráveis de pessoas que passaram por explorações das mais variadas formas pelos seus próprios tutores, né, pelos seus próprios genitores, pelos pais. Histórias que ficaram meio no meio do caminho, né? Que é aquela coisa assim, pega um filho talentoso e bota para fazer show, tipo o pai do Michael Jackson, né? E aí a criança parece, à vista grossa, que ela está sendo beneficiada, porque ela está tendo o seu talento incentivado, porque ela está tendo uma exposição positiva, né? E se torna um astro, que legal. Daí quando você vai ver nos bastidores, essa criança apanha, não consegue dormir, é violentada, é abusada em todos os seus direitos. E aí as pessoas começam, levanta e quica a bola, um corta, outro não corta. Isso acontece, aconteceu demais e ainda acontece. Mas hoje a gente já entende que isso não é correto, que isso não é ético, que isso não é adequado. E já tem leis de proteção. Temos aí o Instituto Alana, que luta contra isso veementemente. Quem não conhece pode acessar, é um trabalho muito bonito e está em parceria com a Súria Solidária, por exemplo. É bom que a gente conheça o trabalho dessas organizações que fazem um combate a um uso indevido, ao uso da vida como objeto, né, desrespeita direitos. Então, quando a gente sabe que alguma criança está sendo abusada, está sendo violentada, violada, está sendo explorada, o que acontece? A gente aciona a lei, vai lá e se precisar tirar a guarda e tutela, tira. Não importa, mas é meu filho, problema seu, ninguém mandou você gerar um ser e explorá-lo só porque, mas eu que alimento ele, eu que boto comida na barriga dele. Então, problema seu. Então, nós temos a quem recorrer. Boa tarde, Mônica. Nós temos a quem recorrer. A gente pode dizer, não, está errado, vai recorrer à lei, vai recorrer à ordem, existe uma vigilância, existe todo um aparato para isso. Agora, com os animais, a gente ainda não tem nada. A gente está a pé, a gente está tentando construir isso agora. Só que a questão é que o número de pessoas que abusava de crianças achando normalíssimo é muito menor do que o número de pessoas que abusa de animais achando normalíssimo. Então nós temos um contingente muito grande para lutar. Outra questão é que o prazer que se extraía da exploração das crianças, ele era muito menor e menos banalizado, porque a empatia com crianças é muito maior, né? Nós temos pais, genitores, né? E temos também pais adotivos, e temos também adultos que já foram criança. Agora, não dá pra gente falar assim, eu tenho empatia por uma galinha porque eu já fui galinha. Ou porque eu gerei 2 galinhas na minha barriga. A gente não tem como dizer isso. Então a empatia ela é muito menor. E aí as pessoas vão justificando e de justificativa em justificativa, de protelação em protelação, as leis que defendem e asseguram o direito dos animais, a vida, a liberdade, dignidade, integridade, elas são muito difíceis. A gente vai demorando para conseguir conquistar isso. O que não significa que nós vamos desistir. O que não significa que a gente vai abandonar a causa. De jeito nenhum. Porque a empatia que eu estabeleci com os animais, o meu filho, minha filha, meu marido e todos os parceiros da luta animalista, ela não é uma empatia biológica, egóica. A gente não precisou ter gerado 2 cachorros na nossa barriga, 2 frangos, um boi na nossa barriga, para a gente conseguir entender como é desgraçado o sofrimento de um ser que precisa ser submetido a toda sorte de atrocidades e não ter sequer o benefício da compaixão, da misericórdia. Então, nós precisamos frequentemente tentar sensibilizar as pessoas de forma impactante.
Então, nós impactamos quando nós mostramos cenas fortes de violência com os animais, que são rechaçadas, porque as pessoas não querem ver, elas só querem se beneficiar de falar assim, ah, mas eu não sei. Tem muita gente que fala assim, eu não quero ver. Não me mostra porque eu sei que eu não estou disposto a parar de explorar esses animais. Mas eu não quero fazer isso de consciência pesada. Eu quero comer os cadáveres com a minha consciência leve. E se eu puder socorrer um gatinho ou fazer uma ecoviagem para algum lugar do Brasil, tipo Pantanal Mato Grossense, eu quero poder voltar com uma camiseta escrito eu amo a natureza e eu amo os animais, eu amo bonito, né? Mesmo que eu tenha tentado transformar bonito em feio. Com tanta maldade, com tanta falta de responsabilidade, com tanta falta de compromisso. Esta é a questão. Então, se o cachorro é explorado no cinema, se os cavalos morrem no cinema, se galinhas são trucidadas no cinema, se pensa muito pouco nisso. Por quê? Porque os animais são considerados objetos. Então, depois que eles estão mortos, aí vem a discussão. Bom, mas você come, mas no almoço da gravação tinha o que em cima da mesa? Não era um monte de galinha? Não era um monte de frango? Então, por que agora vocês vão ficar fazendo grandes estardalhaços porque morreu não sei quantas galinhas nas gravações dos filmes medievais, os filmes como o Hobbit, por exemplo, que teve não sei quantos animais trucidados ali durante a cena, né, a gravação, porque esses filmes assim, um monte de galinha, um monte de cachorro no meio da rua, aí vem a cavalaria, aí eles vêm todos correndo e tal, acha que não atropela a galinha ou a galinha consegue sair do meio, para a gravação para salvar a galinha, não para nada, cinema é caro, caríssimo, carérrimo. Eu sou uma amante apaixonada pelo cinema, sou admiradora, mas eu preciso reconhecer que tem muita coisa pra gente cuidar o tempo todo. Tipo filho, a gente também ama o filho, a gente também cuida do filho, a gente adora, mas a gente reconhece que ele precisa tomar banho, que ele precisa se limpar, que ele precisa estudar, que ele precisa ser educado. Então não significa que eu vou rechaçar o cinema, falar mal do cinema, que o cinema é um lixo, é um antro de exploração de animais. Não, mas a gente tem que criar alternativas. Então, Noah, por exemplo, né? Noé foi um filme que parece que um dos capos do filme, não sei se o diretor ou o produtor, é vegano ou próximo disso, e levou em consideração o direito dos animais e eles foram preservados cuidadosamente, proposital e conscientemente preservados. Que é uma coisa que não se costuma fazer. A gente gosta do bicho, mas ele morreu. Aí quando alguém vai protestar, fala assim, ok, mas o que vai ter na mesa do almoço? Na hora, no intervalo da gravação, o que vai ter? Se tiver bichinho, é complicado defender. Por isso que eu falo tanto da coerência. Por isso que eu bato tanto na tecla de a paz começa no prato. E é por isso que a gente tem tanto problema, porque as pessoas até querem cuidar dos bichinhos, mas elas também querem comer. E aí, quando elas decidem, elas fazem aquela escolha rápida, elas preservam o próprio paladar, elas perdem força para defender. Aí vão falar assim, não, mas assim, eu até quero comer, mas eu não quero que ele seja torturado. Ótimo, então nós vamos abrir a porta dos abatedouros para você ver se a sua comidinha ela vai chegar com o boi morre com um beijinho. É esse que é o problema. E se as pessoas não fazem esse tipo de conexão com a realidade, elas vivem que nem um bando de zumbi, a gente nunca vai conseguir uma eloquência na nossa voz. Então, eu acho excelente que essas coisas aconteçam, porque vem à tona, né, toda a lama, e aí a gente pode começar a falar, vamos pôr um pouquinho de lama para cá, um pouquinho para cá, você cuida da sua porção de lama? Então a gente pode falar sobre isso, sobre aquilo. E é evidente que se isso não vier à tona, a gente fica com muita abstração para falar. É muito abstrato a gente falar para as pessoas que saíram do cinema que o cachorro que foi submetido às gravações de uma maneira forçada, ele estava com medo de entrar naquela piscina em turbulência para simular um mar revolto, e que as pessoas que treinam esses cachorros, elas são apaixonadas por treinar o cachorro e ganhar uma grana no cinema. Esses cachorros, eles fazem testes. Aí quando o treinador consegue, ele não quer que o cachorro dele falhe, porque, nossa, se o cachorro dele falhar, pronto, como é que ele vai continuar explorando esse animal, né?
Aí fica aquela loucura, assim, tipo, nossa, ele grita, ele fala, não, ele só tá com um pouquinho de medo, mas é só fazendo isso aqui. E vai forçando mais ainda o animal a passar por aquela cena. O que ele ganha? O que a Luzia ganhou atrás da horta. Porque aí ele vai ganhar, ele é muito bem tratado, igual os bois da vaquejada, né? Os touros são muito bem tratados para continuar sendo explorados e mortos. É muito louco isso, né? Porque se fizerem isso com crianças, ninguém vai achar correto, né? Vai falar, não, mas e daí? Ah, não, mas ela é muito bem cuidada. A criança é muito bem cuidada, muito bem alimentada, só que em dado momento, as meninas a gente manda lá pro prostíbulo, também vai ser super bem tratada. Tem um cara lá que depois que usa e abusa dela, ele dá uns vestidos novos para ela e continua assegurando o dinheirinho da família. E por aí segue-se. Então não dá para falar de abuso animal se a gente não falar de responsabilidade, de consciência de que isso não tem que continuar. Vão vir os bem-estaristas dizendo que mais eles são bem tratados, eles comem bem, eles são tratados com muito carinho. É só naquele momento que ele entra num tanque em turbulência com não sei quantas câmeras e luzes em cima deles. E aí ele fica assim assombrado, sem saber por que aquilo está acontecendo, mas ele entende. Nessa hora é bom falar que o animal entende. Na hora de comer e matar não, aí diz que ele não entende nada, que ele não sente nem dor. Mas na hora de explorar, também é bom falar que ele entende, ele sabe, ele está fazendo isso de graça, igual criança, mas você faria isso com uma criança? Ele está fazendo para sustentar o dono. Pô. Ele está sendo explorado para sustentar o dono, igualzinho uma criança abusada ou uma mulher abusada, explorada por cafetões. Ponto, acabou. Se a gente entender que o animal não tem que ser objeto de uso, isso não vai acontecer. E aí agora nós temos muita tecnologia no cinema, né? Quando eu era menina e eu assistia filmes de Bang Bang com meu pai, eu sempre ficava muito apavorada com os cavalos, né? Primeiro porque eles caíam. Isso pra mim, não importa, assim, ele caiu. Ah, não, mas ele sabe cair. Gente, é tanta desculpa pra mentir que é um negócio muito doido e esquizofrênico, porque era assim, quando o filme estava em curso e eu via acontecer isso com animais, fosse cavalos, fossem cachorros, eu perguntava para os meus pais. E aí, eles falavam pra mim, meu pai não entende de nada, tá? De coisa nenhuma. Mas ele falava pra mim, não, é tudo de mentira. Bom, se ele precisava dizer pra mim que aquilo era de mentira, mesmo sem saber, é porque em algum momento ele não concordava que o animal fosse de fato explorado, torturado, maltratado. Certo? Então ele dizia que era mentira, ele nem sabia. Podia ser que não fosse, e não era. Mas ele dizia que era. Então, se ele dizia que era mentira, é porque ele não achava que podia falar assim, não, é assim mesmo, ele morre mesmo, faz parte. Ele não dizia isso. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Os pais dizem para os filhos que não, filho, não. A galinhazinha caiu do céu, feito uma gotinha de chuva, quicou algumas vezes e depois ela virou um filezinho no seu prato, meu amor. Ela não diz pra criança, não, a galinha é criada numa gaiola maldita, num criadouro maldito, depois elas comem as próprias penas, elas morrem, elas estão doentes, elas são alimentadas com as próprias fezes, elas comem ração cheia de hormônios, de transgênicos, por fim eles passam uma degola no animal, e aí ela é depenada, toda esquartejada e vem parar no seu prato. Não. A mãe fala, come o bifinho, filhinho, come o franguinho, filhinho, come tudo pra ficar fortinho. E então, está mentindo pro seu filho? Tá mentindo. E aí, quando a gente vem dizer pra eles que é mentiroso isso, aí eles vêm chamar a gente de maluco. E a gente adora, porque é uma libertação gigantesca, né? Maravilhoso. Claro que a intenção deles é nos descredibilizar e a gente também não perde isso de vista. Mas que a gente usa isso de uma maneira a nos libertar da necessidade de sermos considerados sãos num mundo doente. E isso nos liberta para a gente continuar buscando essa credibilidade da maneira mais adequada possível. Sim, é o que a gente faz. Então, vão me chamar de louca, a princípio para falar, não ouçam o que ela diz. Ela é louca, ela é maluca. Então, tá bom. Só que isso me liberta de ter que ficar passando atestado de onde foi que eu estudei, com quantos títulos eu estou falando, se eu sou PhD nisso, filósofo naquilo, doutora naquilo outro. E aí eu falo assim, eu sou apenas uma pessoa tentando cumprir a minha obrigação de coexistir num mundo com todos os seres de uma maneira pacífica e bondosa e generosa. E isso tem que bastar.
Isso tem que bastar. Para mim, a educação que eu dou para os meus filhos apenas, não, você educa o seu filho do jeito que você quiser. O meu eu educo do jeito que eu quero. Eu, por exemplo, quero criar um psicopata, que quando ele crescer, ele vai sair atropelando todo mundo. Quando alguém frear na frente do carro dele, eu quero que ele bata na traseira do carro do cara da frente. Eu quero que ele pegue animais, comece já a treinar desde cedo, colocar bomba na boca do cachorro. Depois eu quero que ele estoure fogos para trucidar animais, pássaros em pleno voo. E aí, por fim, eu quero também que se ele tenha pulso e força para se a namorada der um fora nele, ele esquartejar a namorada, matar, esconder e se safar da polícia. E aí tudo bem, né? Essa pessoa que foi esquartejada pode ser a minha filha, que eu quis educar muito bem, que eu quis dizer para ela que ela tinha que ser generosa e bondosa e correta com todo mundo. E então, onde é que a gente chegou? A gente chegou no direito que não é só de um, que não é escolha pessoal. A gente chegou no direito que é de todo mundo. Então, exploração em filmes, elas acontecem por quê? Porque as pessoas usam os animais como objeto o tempo todo, objetificou, acabou, perdeu o direito. Mulheres já foram usadas assim, crianças já foram usadas assim. Hoje, com muito esforço, se consegue leis para assegurar, porque ainda tem gente que tenta e insiste nisso bastante, mas a gente já tem algum caminho para seguir, a gente já sabe onde é que a gente procura assegurar esses direitos. Hoje um amigo me perguntou como que eu podia fazer, como que ele podia fazer para fazer uma denúncia sobre maus tratos de animais, e eu tive que dizer para ele, olha, aguardamos a confiança em algum órgão quando a gente construir uma condição de confiar em leis regidas por exploradores. Por enquanto, a denúncia tem que ser feita para os ativistas, porque são os únicos que a gente confia, né? Ativistas que lutam o tempo todo para assegurar esses direitos. Somos nós. Não adianta fazer denúncia para a polícia, porque a mesma polícia que a gente notifica que está tendo uma farra do boi em Santa Catarina na noite de Ano Novo, é a mesma polícia que quer pegar o boi, esconder, levar, esquartejar e picar e fazer um churrasco no dia seguinte. Então a gente está dando a chave do galinheiro na mão da raposa. Isso não faz nenhum sentido, nenhum, com o salvo-conduto de que a raposa está na natureza dela, ela não congela, ela não faz festa com pagode, ela não revende, tá bom? Só para saber. O que significa que os policiais são os crápulas. Então a gente não pode recorrer, depois abafam tudo e ainda ameaçam a gente. Fica de boca fechada, porque senão a gente vai atrás de você. É essa que é a questão. Então, se o cachorro sofreu maus tratos, aí as pessoas vêm os outros, a turma do deixa disso, tentar falar assim, mas hoje em dia é tudo computação gráfica. Meu pai não podia responder isso quando eu perguntava do Bang Bang. Eu só falava que era mentirinha, chamava mentirinha. Hoje chama computação gráfica. E foi a preocupação que eu tive quando assisti As Aventuras de Pi, um filme maravilhoso. Eu gostaria que alguém pusesse nos comentários se confere o fato de que eles usaram um tigre, sim. Só me digam se confere, porque eu vou fazer uma colocação a respeito disso. O que acontece é que a computação gráfica, os efeitos de animação, eles são extremamente caros. O cinema já é caro demais. Filmar em película é muito caro. Quer dizer, gravar é uma coisa, filmar é outra. Essa imagem tosca da minha pessoa que chega até vocês é uma gravação tosca, simultânea. Isso daí não custa nada. Mas filme, película é caríssimo. Então eles não querem estragar. Eles precisam de referências de animais de verdade para criar os paralelos, as correspondências, as correlações. E ninguém vai ficar se dando ao trabalho de fazer computação gráfica de galinha para proteger a galinha, porque é exatamente como eu falei, filme medieval sempre tem umas galinhas andando pelo meio da rua, sempre tem cachorro vira-lata e tal, eles pegam e botam lá. Existe um lugar onde se cria esses animais só para o cinema. Aí, só para abastecer o cinema, porque tem comércio de tudo, né? Cafetão para tudo, o ser humano é uma desgraça. E aí, o que eles fazem? Porque eles não querem comprar galinha da granja para botar no filme. É galinha caipira, galinha criada para o cinema. Aí, na entre-safra lá de um filme e outro, muitas vezes já teve casos de denúncias de animais que foram meio que abandonados. Não vai usar? Vai ter previsão aí de galinha para algum filme? Não, não tem. Então deixa lá, não cuida, larga, deixa morrer de fome. E tem principalmente essa questão de que é muito caro, e aí qual é o jeito de assegurar que não é caro, mas se vira,
Ou você pega uma criança e submete a um abuso de verdade quando você precisa fazer isso no filme? Você não arruma uma alternativa? Não simula de uma maneira mentirosa? Bebezinho. Quando a mulher tá correndo no filme com um bebezinho no colo. É de verdade? Não é de verdade. Ninguém pega um recém-nascido e sai correndo que nem no Labirinto do Fauno e pega o bebezinho lá e aí ele fica correndo e o bebê passando de mão em mão e é de verdade o bebezinho? Não é de verdade. Não bota uma boneca ali? Se virem. O ator do Baby, o porquinho, virou vegano depois do filme, né? Porque eu ia abandonar o porquinho. Então, a gente tem bastante informações que muitas vezes ficam aí perambulando, não se sabe, mas meu marido tá dizendo que o ator do Baby, o porquinho, resgatou o porquinho porque o porquinho ia morrer. Então fazem toda aquela pataquada no filme e na realidade terminou a gravação, pronto, vira bacon se brincar, almoça o bicho. E a gente continua se sentindo, sendo chamado de palhaços pelos outros, mas a gente continua sendo abastecido pela nossa consciência em paz. Porque eu sei que a gente é chamado de idiota. Ai, por que estão se preocupando com isso? Ai, porque ativista não se preocupa com mendigo. Sempre fazem isso. Ai, porque ativista não se preocupa com velhinho e não se preocupa com criança faminta. E essas pessoas que fazem essas afirmações não se preocupam nem com isso, nem com nada. Nem com bicho, nem com gente, nem com nada. Porque quem cuida de bicho, cuida de gente, cuida de planta, cuida até de pedra. Agora, o contrário é muito difícil. Manda perguntar qual foi a última vez que passou debaixo da ponte para dar comida. Pois é, todas as vezes a questão é sempre essa. As pessoas que vêm falar que a gente se ocupa de animal em vez de se ocupar com gente, nunca deu comida para um mendigo, nunca resgatou uma criança de uma situação de maus tratos, nunca denunciou, não fez nada. Se faz de salsinha. Então, essa que é a questão. A gente vai continuar batendo nessa tecla. Todas as vezes que uma poeira dessa levantar, quicou na área, a gente faz gol. É isso que a gente quer deixar claro. Então, é isso mesmo. Lu, eu vou ler a sua mensagem aqui. Tem vegano dizendo mimimi, estão gritando só porque é cachorro, mas e daí? As pessoas fazem a conexão através de pets porque essa polícia vegana só enche o saco. É isso mesmo. Então vou traduzir qual é a mensagem da Lu, ela tá falando assim. Porque depois que começa a explodir, é o que eu falei, muita gente vai aproveitar a oportunidade para conscientizar. Muita gente vai começar a aproveitar a oportunidade para ficar chorando e falando besteira, jogando pro alto o negócio, sabe? Sem fazer nada, jogando pro alto. Então tem veganos que estão aí alegando. Ai, mas todo mundo tá fazendo essa polêmica do cachorro, da filmagem, só porque é um cachorro. Mas ninguém fala do boizinho, dos bezerros. Eu recebi uma informação de que 3 bezerros foram mortos. Ai, num filme, agora não me ocorre, eu não tenho como acionar o celular aqui, porque a informação ficou no celular. Quem puder acrescentar nos comentários, faça isso, por favor. E quem não puder fazer isso agora, dá uma checada, porque agora vai começar a pipocar, né? Que na história de traição, depois que aparece, aí todo mundo tem um depoimento para dar. Vamos aproveitar para dizer assim, olha só, não interessa se é um cachorro. Porque o cachorro, ele desperta a empatia. É como eu tô falando. Se a gente pudesse despertar a empatia e o amor aos animais através das crianças, também seria ótimo. A gente não consegue porque o humano só defende o humano. Então separou-se a compaixão, a misericórdia e a ética. Separou-se até o amor. E aí, por conta disso, a gente vai entrando em outras subseparações. Então, agora não pode defender porque é um cachorro, porque é vegano, que é vegano só defende porco. Não é verdade. A gente defende tudo. A gente defende a ética. A ética está acima dessas dicotomias. E ela precisa se preservar sim, senão ela vai ter que mudar de nome. Porque se é ética, ela precisa estar acima dessas dicotomias. Certo? Então é assim, o fato é que não importa se as pessoas começam a se sensibilizar porque olharam para um cachorro. Daqui a pouco ela tem a oportunidade de se sensibilizar mais olhando para o porco, olhando para o peixe. Finalmente, né? Eu acho que o peixe vai ser o último. Porque como ele não grita num grito audível aos ouvidos moucos, então ele vai ser o último, porque as pessoas só conseguem por empatia. Então o animal precisa vestir uma roupa, sentar na mesa e falar, pô, vai me matar mesmo, hein? Tô chorando, minha família tá sofrendo. Enquanto não fizer isso, o peixe vai ser o último a ser abolido. E ainda deram o desserviço de querer dizer que Jesus comia peixe. Eu não tô nem aí com o que ele comia, sabe? Mas o fato é que ainda bem que a gente tem algumas pessoas
para esclarecer essa falácia Mas estúpida. na última ceia ele pediu pão, né? Que aí falam assim, mas na última ceia era pão que tinha na mesa, né? Não tinha peixe nenhum. Então é isso. Deixem as pessoas se... a Lu tá falando. No filme Fale com Ela, do Pedro Almodóvar, foi onde morreram os 3 bezerros, foram trucidados lá, torturados. E ainda tem os filmes alternativos, né? Que eles querem uma verossimilhança, uma veracidade alternativa. Sabia que é verdade, o animal morreu de verdade para dar verossimilhança e para aquele sangue jorrando ter, né? Aquela coisa, aquele impacto. E a gente precisa combater essa loucura, porque isso é idiotice. Pronto. Ai, mas os veganos são chatos. Olha, eu não tô nem aí. Ninguém aqui tá preocupado com isso. Quem tiver se ocupando, mesmo esses pseudo-filósofos stand-up que estão por aí falando que nós somos chatos, a gente não tá nem aí. A gente não tá aqui pra agradar vocês. A gente não tá preocupado com isso. Porque eu vou repetir. Se eu tivesse a oportunidade de militar e de cuidar de crianças que sofrem abuso sexual pelo mundo inteiro, eu não ia me sentir intimidada por abusadores que viriam me chamar de idiota, que iam me chamar de chata, e eu falar que não queria mais me convidar para as festinhas deles, porque afinal de contas eu sou uma chata. Você ia? Essa é a pergunta que eu faço. Para você, carnista que nos chama de chatos, que quer nos humilhar e nos intimidar. Se vocês estivessem salvando crianças de abuso sexual, vou chutar logo lá em cima, tá? Porque vocês não entendem linguagem sutil, não. E aí os abusadores começassem a chamar você de chato, você ia parar? Ai, não pode comparar. Toda vez que a gente compara o carnista com o abusador sexual, ele pira, ele sofre, porque nenhum abusador gosta de dizer que é abusador mesmo, né? E esse é um código que vigora até dentro das cadeias. Não conheço um código ético em lugar nenhum que de alguma maneira ache normal abusar de crianças, né? Só os paranoia, os loucos que fazem isso mesmo é que dão um guaritão um pro outro. Mas até na cadeia, no presídio, na penitenciária, falou que é abusador, rodou. Então quando a gente compara os carnistas, abusadores de animais, exploradores de animais, assassinos de animais, com abusadores sexuais, eles ficam loucos. Ai, você está louca? Essa semana um cara me chamou de degenerada. Falou que a minha mente estava degenerada, porque eu quis comparar. Não pode! Não pode. Mesmo que a gente resgate animais que são violentados sexualmente também. Tem páginas de zoofilia pelo mundo. Mas não pode falar sobre isso. Mas tudo bem. Também não podia falar sobre isso há alguns séculos, sobre mulheres. E ainda tem regiões do mundo onde também não pode, porque as mulheres são feitas para isso. Vai lá falar com os rala ricota para você ver se eles não falam isso. É a cultura deles, é a religião deles, é a crença deles. E eles trucidam mesmo. Mas a gente combate. Se vierem chamar a gente de idiota porque a gente está defendendo que eles parem de fazer aquela palhaçada lá no Oriente Médio, a gente se intimida? Não, a gente não se intimida. Por quê? Porque a gente tem empatia com as mulheres humanas, porque a gente tem empatia com as crianças humanas, e aí, por conta disso, a gente tem onde se referenciar e a gente consegue se colocar um pouco melhor. Então é aí, tá jogado no ar essa lama, essa poeira, vamos pressionar. A gente pode fazer uma pressão, tipo assim, não concordo com essa sua prática. Ai, mas vai custar muito fazer animação de cachorro, fazer não sei o que lá. Problema é seu. Quem é que vai assistir o filme? Não são os humanos? Te vira. Ponto. Falei, tá bom? Então, assim, quem puder compartilhar esse vídeo para que as pessoas tenham mais oportunidade de levar em consideração essas nossas conversas, façam isso, por favor, porque isso ajuda muito no nosso trabalho. Esses vídeos ficam compilados no canal chamado Comandante Pesquisa. A gente vai batendo papo por aqui. Quem quiser deixar sugestão, deixa sugestão para a gente falar um pouco mais a respeito. Se eu não conseguir me aprofundar, mas não há tempo hábil para isso, infelizmente. E a gente vai seguindo dessa forma, tá? Eu também deixo os vídeos disponibilizados na página Vegana é a Mãe. Aí para quem quiser compartilhar ou quiser dar um pulinho lá pra gente conversar mais, tá bom? Obrigada, gente. Beijo para todo mundo.